Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Deus é musical, gente. Então, sabe, aproveita mesmo, reúne os amigos e adore mais a Deus. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Ele não negociou os seus valores morais, os seus valores espirituais, e ele decidiu ficar longe de tudo aquilo. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. O programa Desafio está começando e mais uma vez muito obrigado pela sua companhia. São 17 anos de história e eu faço parte dela. No primeiro quadro, Urias Freitas, ministro de louvor. Ele traz uma palavra sobre música na sua vida e na casa de Deus. No quadro de variedades, uma matéria sobre O Livro Perigoso. Temos o quadro Pensando em Você. E no final do programa, o videoclipe Aos Pés da Cruz de Kleber Lucas. É hora de reunir a família, o programa Desafio está começando. Nós voltamos em instantes. Fazendo parte dessas comemorações dos 17 anos do programa Desafios, eu tive esse privilégio de vir aqui falar sobre música, que é tão presente no programa, né? 17 anos e cada programa tem música, cada programa um louvor. E eu quero falar um pouquinho sobre música, né? A música é uma coisa bacana, ela é legal, ela descontrai a gente, ela faz a gente sorrir, se alegrar, a gente reúne os amigos, tendo uma melodia, uma harmonia, uma boa letra, que coisa legal, né? A música. E tem alguns princípios que a gente usa para adorar a Deus dentro da música, né? E nesse tempo que a gente ministra, nesse tempo que eu estou na música, vindo do Rio de Janeiro, participei de grandes gravadoras, e agora falar sobre música é algo assim que está muito presente na minha vida. E nesses princípios que a gente vai falar aqui para adorar a Deus, tem alguns que são bem interessantes, não é uma regra, mas são importantes para a gente adorar a Deus. Quando você está muito feliz, quando você está alegre, você faz o quê? Você canta. Quando você canta, você está extravasando a sua alegria, a sua satisfação. E quando você canta, logo em seguida você começa a louvar. O que é louvar? Louvar é você elogiar a Deus, né? Você canta porque está muito feliz e você está louvando porque você tem um Deus que é maravilhoso, que você elogia Ele porque você tem uma satisfação. Agora, o grande diferencial é quando você adora. Isso é uma coisa muito boa. É uma coisa espiritual, que você extravasa adorando a Deus. E como é que você faz isso? Quando você canta porque você está feliz. Quando você louva porque você está elogiando a Deus. Tem essa alegria de ter um Deus tão bom. Agora, a adoração é algo assim espiritual, é algo assim sobrenatural. O que acontece quando você começa a adorar? Quando você está adorando, você começa a atrair a presença de Deus. E tem um versículo muito interessante na palavra de Deus que diz assim: um coração contrito Deus não rejeitará. Ou seja, um coração sincero, um coração que está ali buscando simplesmente a face de Deus, Ele não rejeita. Agora você começa a pensar, você chamar a atenção de Deus. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas, fez você, fez a mim, fez a todos nós. Que alegria ter um Deus Criador, não é isso? E você conseguir na sua adoração atrair a presença de Deus é algo tremendo. Ou seja, quando Deus chega no lugar, quando Jesus chega no lugar, aquele lugar não permanece mais da mesma forma. E quando você adora, tem pessoas que quando estão adorando, elas começam a chorar. Mas por quê? Porque quando você adora, você está louvando, você está dizendo palavras de amor para Deus, mas num dado momento Ele vem ao seu encontro. E nós somos meros mortais falando com aquele que é imortal.
Ou seja, ele é tão grande, tão poderoso que a gente não aguenta a glória de Deus, a gente não suporta. E a gente chora não de tristeza, mas de alegria de ter um Deus tão maravilhoso. E quando ele vem ao seu encontro, ele vem te sarando, ele vem te transformando e ele vem te guiando. Ele transforma a tua família, ele transforma a sua vida, as nossas vidas. Por isso é tão importante quando a gente adorar somente aquele que é único de louvor e adoração. Algo tão sobrenatural acontece que quando nós adoramos a Deus, quando Ele diz que um coração contrito Ele não rejeitará, sabe o que isso quer dizer? É que quando você está adorando, você pode estar no pior momento da sua vida, você pode estar passando por uma fase muito ruim, mas você coloca isso como abaixo da sua adoração. Ou seja, Deus é muito maior do que isso. E nós adoramos a Deus, nós aprendemos isso. Por quê? Porque a satisfação de adorá-lo é tão grande que a gente esquece os nossos problemas. E a gente diz para Deus, Senhor, Tu és muito maior do que o meu problema. E nós não adoramos, ou melhor, não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz. E Ele faz muita coisa, mas pelo que Ele é. Ele é Deus. E Ele criou você e criou a mim para louvor e glória do nome dEle. Olha que privilégio nosso, sabe, de adorar a Deus. Então que você entenda, que você possa perceber que quando você adora porque Ele é Deus, as demais coisas, que diz a palavra, vos serão acrescentadas. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre, Ele vai fazer isso. Mas se você simplesmente entender isso, que quando você está feliz, você canta, todo ser humano é assim. As aves cantam, porque eles são felizes, têm a natureza. Quando você canta e você louva a Deus, e você adora e entende esses princípios, que não é uma regra, isso faz toda a diferença. E vereis a diferença daquele que serve e o que não serve. E nós servimos um Deus que gosta de música. Deus é musical, gente. Então, sabe, aproveita mesmo, reúne os amigos e adore mais a Deus. E eu quero te falar sobre um rei, o nome dele era Davi. Davi foi um camarada muito musical. Ele criou mais de 1000 instrumentos, e alguns aí você deve conhecer. E ele era um camarada tão assim, musical, que ele, quando tocava, quando tangia o seu instrumento, as pessoas que de repente estavam tristes ou perturbadas, elas se acalmavam e ficavam bem. Olha que coisa bacana que a música traz. Mas lembrando sempre, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração é para um único Deus. Só Ele é digno de louvor, honra e glória. Que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração e que Deus possa te abençoar com muita música. Olá, meu nome é Miriam Quirino, eu também sou telespectadora do programa Desafios, que está completando 17 anos. Parabéns ao programa Desafios, parabéns ao pastor Eli Blunk por essa iniciativa de trazer na nossa televisão mensagens de amor, de conforto, que a nossa sociedade tanto precisa. Que Deus continue abençoando e que vocês continuem sendo canal de bênçãos em nossas vidas. Amontoados em contêineres como este estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje.
são punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando e lendo suas Bíblias. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado para que cristãos possam ler esse livro. Lembrar-me disso muda tudo. Milhares de pessoas foram mortas por ela. Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso. Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: "Existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo." Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: "Mas esse tipo de cristão é muito raro." O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou: "Esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer." Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental.
e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, cegue os olhos dos que veem. Deus respondeu à sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: Mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: Claro que é o livro de Deus. E ele falou: Por que não o devolvemos, já que não usamos? Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo, e o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga: aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. Daniel foi um jovem da nobreza judaica que foi levado cativo para a Babilônia quando ainda era muito pequeno, com 14 ou 15 anos de idade. Chegando lá, ele seria preparado para ser um escravo de luxo do rei Nabucodonosor. Mas algo acontece muito interessante. É oferecido a ele a honra de ser tratado com privilégios no palácio para servir de perto aquele rei pagão. Mas no verso 8 do livro que leva o seu nome, Daniel toma uma decisão muito radical.
Diz o texto que ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias, com as bebedices do rei. Que decisão difícil foi para esse jovem, que no momento de sua vida em que ele poderia se regalar com as benesses do rei, ele resolve firmemente em seu coração seguir os desígnios da sua fé. Ele não negociou os seus valores morais, os seus valores espirituais, e ele decidiu ficar longe de tudo aquilo, mesmo que isso pudesse custar a sua vida. Ou seja, na hora da decisão mais importante de sua vida, Daniel decidiu por cumprir o seu chamado. Meu amado, para cada um de nós, Deus plantou um desígnio no coração. Para cada um de nós, Deus colocou um propósito dentro do nosso coração. E muitas vezes estamos diante de situações e decisões complexas e que precisamos decidir para qual lado vamos caminhar. Deus sempre fica do alto, olhando, observando e quem sabe até torcendo para que a nossa decisão seja uma decisão assertiva, seja uma decisão espiritual, seja uma decisão moral, uma decisão de honestidade, andar pelos caminhos da retidão. Deus espera que eu e você, seus filhos, caminhemos de forma reta nesse mundo. Apesar de toda esta crise que está posta nos dias de hoje, nós temos um chamado: andar de forma reta diante dos homens, testemunhar o amor do Deus que nos tirou do charco e do lamaçal e firmou os nossos pés sobre a rocha. Não vacile, não tosqueneje, não dormite, faça suas decisões baseado no seu chamado, naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Certamente, assim como Daniel, você será ricamente abençoado. Deus te abençoe. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Fiquem agora com o videoclipe Aos Pés da Cruz de Kleber Lucas. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz,
Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.